Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Missiologia. E hoje a nossa temática está na missão no Antigo Testamento. Como subtema nós temos aí a missões não têm origem no homem, é uma iniciativa divina. Vamos à nossa introdução. Com muita frequência, o Antigo Testamento é interpretado em termos estritamente nacionalistas ou do ponto de vista legalista. No entanto, é o Antigo Testamento que lança as bases para a compreensão de missão no Novo Testamento. O amor criador e redentor de Deus é a base central para o conceito de missão no Antigo Testamento. A missão no Antigo Testamento é a ação ou iniciativa de Deus, a missio Dei, que significa, antes de tudo, que a missão é obra de Deus. Então veja bem, os judeus, com o desenvolver da sua teologia, eles desenvolveram uma teologia muito exclusivista, né? Achando que as promessas de Deus estavam apenas restrita a eles. Só que o que nós podemos observar no decorrer das Escrituras é que isso não é uma realidade, né? Deus levanta este povo, como o povo do qual ele vai querer se revelar ao mundo, mas também existe uma extensão, para alcançar os que chamamos de gentios. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. É interessante aqui, esse termo latino aqui, missio Dei, ou seja, a missio Dei, ela significa justamente isso, que a missão é obra de Deus e que a iniciativa para a salvação do homem, ela parte primeiramente de Deus. Não é o homem que quer ser salvo, não é o homem que deseja ser salvo, é Deus que quer salvar o homem. Então, isso é importante nós observarmos para termos uma compreensão melhor da função do Antigo Testamento no plano de salvação de Deus. Olha, o conceito de missio Dei foi mutuado da escolástica por Karl Barth em 1932, que é considerado um dos maiores teólogos do século XX, De lá para cá, o conceito assumiu um leque bastante amplo de significados, às vezes contrários aos intentos de Barth. Em todo caso, a ideia ajudou a expressar a convicção que a Igreja não é a autora e a detentora da missão. Esta última é, antes de tudo e fundamentalmente, obra de Deus, uno e trino, ou seja, do Deus Todo-Poderoso, que é um e três ao mesmo tempo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até porque o Deus, quando nós falamos Deus, Elohim, no plural, ele está falando da Trindade. Eu sei que para muitas pessoas é difícil compreender, e até para os estudiosos é difícil compreender o conceito de Trindade, por conta de como explicar três em um. Mas eu costumo trazer essa explicação de uma forma bem simples. Não que eu esteja aqui querendo comparar Deus com este exemplo, mas é só para que você tenha mais ou menos uma dimensão do que é a Trindade. Por exemplo, nós temos um elemento chamado água, água. Se você pegar um pouquinho de água e levar no laboratório e pedir para fazer uma análise, se ela estiver líquida, os
o estudioso, o pesquisador lá vai dizer, olha, isso aqui é H2O, em estado líquido. Se você levar ela em estado gasoso para ele examinar, ele vai também dizer para você, ó, isso aqui também é H2O. Se você levar ela em estado sólido, ele também vai estudar e vai chegar à conclusão de que é H2O. Então veja, é a mesma essência, só que se apresentando de 3 formas diferentes. No caso da água, né, gasoso, líquido, né, e sólido. No caso, quando nós falamos de trindade, para a gente ter uma pequena noção disso, dessa grandeza, Deus, ele se apresenta de 3 formas. Deus Pai como o idealizador de tudo, de todas as coisas. O Filho como aquele que executou, né, a obra do Pai. E o Espírito Santo como aquele que sustenta, né, toda a criação. No plano de salvação, Deus ele se apresenta dessas 3 formas, né? Deus Pai como idealizador, como pensador, o Deus Filho como aquele que executou a obra, né? Principalmente a obra da salvação, e o Espírito Santo como aquele que está sustentando. Então, são Deus da mesma forma, todos eles têm os mesmos atributos de onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Só que no plano de salvação, eles se apresentam cada um de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Outro sim, não existe hierarquia em Deus. Ou seja, Deus Pai é maior do que o Deus Filho e o Deus Filho é maior do que o Deus Espírito Santo. Não existe isso. Por quê? Porque eles são a mesma essência, ok? Então, ó, ele o protagonista da missão. Esta missão se revela como o plano de Deus na história humana e leva ao termo o projeto do reino. A igreja continua o caminho missionário, mas não se substitui a Deus. Somente Ele é a fonte, o método e o fim da missão. A iniciativa de Deus antecipa, acompanha e leva a termo a atividade missionária. Então, Deus é o protagonista. Ele quer salvar. É interessante que o apóstolo Paulo, falando disso para Timóteo, aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2, né, quando Paulo orienta Timóteo a fazer orações por todos os homens, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por essa passagem, né, nós podemos ver que o desejo de Deus é a salvação de todos os homens, independentemente de classe, independentemente de raça, independentemente de cor. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Contudo, né, temos aí a livre escolha. Né? Nós somos daqueles que cremos no livre arbítrio. Você escolhe, né, seguir ou não seguir. Mas vamos lá. Bom, em Gênesis 3,15 dá-se a revelação, o início do plano redentor de Deus para a humanidade. E em Atos dos Apóstolos, revela-nos que toda a ação missionária está sob a responsabilidade do Deus Trino. Então, aqui em Gênesis 3,15,
que é o Gênesis 3, é o capítulo onde narra a queda do homem, né? A queda do homem. E Deus ali, ele faz a correção, né? Ele dá tanto a serpente como a mulher e ao homem e a próprio Satanás uma sentença. Eu vou ler aqui do versículo de número 12, 13, para que você entender. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Tá. A partir do verso 14, Deus vai começar a dar aí o seu juízo. Então ele vai falar com a serpente primeiro com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente. Aqui a serpente, não ao espírito maligno, né, de Satanás que usou este animal. Aqui é ao animal propriamente dito. Porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então aqui é uma clara indicação que Deus está falando com o ser animal, né? Com o ser que foi utilizado por Satanás. Só que no verso 15, Deus ele dá uma sentença, e essa sentença não pode ser para uma serpente animal. Aqui está claramente que Deus está falando contra esse espírito terrível que seduziu, induziu, né, usando a serpente a enganar a mulher. Então veja bem, olha só: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo, para a salvação do mundo, está aqui. Aqui é onde se tem o início a guerra espiritual, né? Que seria da serpente, né? Ou seja, do diabo, melhor dizendo, do diabo e as suas legiões contra aqueles que serviriam a Deus, aqueles que buscariam a presença de Deus. Então, aqui nós consideramos como uma proto-evangelização. Por quê? Além de Deus estar sendo um profeta, profetizando, ele já está evangelizando, anunciando ao próprio homem que vai haver, né, uma guerra espiritual, mas que a vitória já está decretada. Oh, glória a Deus! Aqui em Gênesis 3,15 já está decretada a vitória do bem, a vitória de Deus, a vitória que tanto nós almejamos. Por que passou toda essa história nós não sabemos, né? Mas aqui já está descrito, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Ou seja, Jesus foi crucificado, né? Mas na cabeça da serpente o Senhor Jesus já é vitorioso, tá? Então, continuando aí, né? Segundo parágrafo aí, ó: ao conhecer nosso Deus por meio de Jesus Cristo e estudarmos a sua palavra, descobrimos que a iniciativa missionária é do próprio Deus. Por quê? Porque quando aconteceu o pecado, Deus desceu lá no jardim, né? No próprio texto que nós estávamos vendo aqui de Gênesis 3, ele aponta que Deus desceu lá no jardim. Deus ia na virada do dia lá conversar com o homem, né? Então a iniciativa foi de Deus, de ter ido até o jardim para falar com o homem, né? Veja que no capítulo 3, verso 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus desceu até ali, Deus foi até ali, né? Deus procurou
né, estar ali para poder falar com o homem. Então, isso nos aponta para essa verdade de que Deus, ele é o primeiro que está querendo. Deus foi o primeiro a ter a iniciativa, a anunciar ao Evangelho, a anunciar a salvação, a anunciar a derrota do inimigo, tá? Por isso que eu até acabei esquecendo de falar, né? Atos dos Apóstolos revela que a ação missionária é da responsabilidade de Deus, né? E eu nem li aqui para você, ó, nem quem planta nem quem rega é alguma coisa, mas Deus quem dá o crescimento. Então, desde que o homem caiu em pecado, desobedecendo a ordem do Senhor, do seu Senhor, em Gênesis 3, Deus está em busca do homem. As consequências do pecado são tantas que separam o homem de Deus, deixando-o morto em pecado. Veja que Gênesis 2,17, Deus diz a Adão: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer de todas, mas da árvore que está no meio do jardim, vamos ver aqui, Gênesis 2, vou ler do verso 15 para a gente pegar o contexto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja que Deus já criou o homem não para ficar ocioso, né, mas para ter alguma coisa para fazer, né? O trabalho não é um castigo de Deus ao homem, tá? O que mudou nessa situação foi que agora o trabalho para o homem seria algo ardoroso, algo que custaria, né? Aqui Deus colocou ele para lavrar e guardar, mas seria um trabalho prazeroso, não seria um trabalho cansativo, um trabalho que, né? Agora, a partir da queda, esse trabalho passou a ser com sacrifício, com dores e tal. E o verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha aí a permissão. De toda árvore do jardim comerás livremente. Permissão. Agora tem a conjunção adversativa aí, ó. Mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Aí vem a proibição, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não. Permissão, come todas, não aquela. E o resultado, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Seria a consequência. E essa morte, além de ser a morte física, foi a separação da comunhão, né? Da comunhão que Deus, né, tinha com o homem quando Deus o criou. Deus descia no jardim para conversar com o homem. Então essa comunhão, ela foi quebrada por conta dessa desobediência. Alguns criticam, né? Por que Deus fez isso? Olha, nós não temos aí a resposta de bater o martelo falando é por causa disso, mas nós sabemos, entendemos que Deus criou o homem para que o homem tivesse uma comunhão com Deus, uma comunhão íntima, uma comunhão direta. Mas só que Deus não queria que nós fôssemos como autômatos, como robô, né? Vem aqui, vem não sei o que, faz assim, faz não sei o que, não. Deus não queria desse tipo de coisa. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com poder de escolher, de sentir, de fazer, de decidir. Então, Deus experimentou o homem. E nessa de Deus experimentar para ver se o homem realmente teria um prazer de servi-lo, o homem caiu. É lógico que nós entendemos que existem aí muitos mistérios que não nos foi revelado, mas esta é a explicação mais plausível que todos nós encontramos dentro da nossa pequena mentalidade humana para entender, né,
Então, com o pecado, houve a primeira morte, a separação, né, daquela comunhão com Deus. Por isso que Paulo, em Efésios 2:1, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o homem que está sem Deus, sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados, porque ele faz a sua própria vontade, ele faz o que ele quer, ele pensa do jeito que ele quer, ele cria a sua própria lei, ele cria a sua própria moralidade, né? Ainda mais hoje, né? no mundo pós-moderno, onde tudo é relativo. Então, o homem sem Deus, ele está morto. Ele pode até dizer que tem Deus, ele pode dizer até que acredita em Deus, mas se ele não vive uma vida de comunhão com Deus, segundo a sua palavra, né, tendo a Cristo como Salvador da sua vida, então ele está equivocado. Ele pode dizer que ama a Deus, que tem Deus, mas não está tendo realmente. Então, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Devido a esse fato, a primeira promessa de um Redentor que estaria por vir é de tremenda relevância. Essa promessa foi feita a toda a raça humana. Gênesis 3,15 é considerado o proto-evangelismo, né? É uma promessa de importância, né, universal. A universalidade bíblica nasceu à medida que a esperança foi anunciada para toda a raça humana. Então, por isso que nós, cremos, temos uma certa divergência com a questão do calvinismo, que é limitada. Não, nós cremos que a salvação é universal, ela é oferecida a todos os seres humanos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos primeiros capítulos de Gênesis, que é toda a fundamentação bíblica, né, para a gente entender o plano de salvação de Deus. Em Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, boa parte de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 fala do fracasso humano em relação à sua incumbência dada por Deus. Da mesma forma que boa parte do Antigo Testamento focaliza o fracasso do povo escolhido em relação ao seu papel diante de Deus e diante do mundo. Aliás, em Gênesis capítulo 3 ao 11, o fracasso humano aumenta e se intensifica cada vez mais. Bom, quando Deus fala que da semente da mulher vai nascer um para pisar na cabeça, quando Deus fala que vai nascer uma da semente da mulher para pisar na cabeça da serpente, obviamente, se vai nascer da mulher, tem que nascer de uma família, de uma descendência, Então, a partir daí, a gente já pode observar que Deus vai levantar, uma família ou uma descendência, alguém por onde possa esta semente da mulher vir ao mundo para pisar na cabeça da serpente. Então é aí que vai entrar mais adiante a história de Abrão, que depois Deus muda o nome dele para Abraão. Então, os primeiros capítulos de Gênesis até o capítulo 11, ele trata da humanidade de forma universal. A partir do capítulo 12, Deus vai tratar Deus vai tratar com um homem do qual ele vai tornar uma grande nação, pela qual a semente da mulher, prometida em Gênesis 3,15, vai vir ao mundo para poder executar a profecia de pisar na cabeça da serpente. Então vamos lá, com o fracasso humano surge a necessidade de reparo e restauração. O Deus que age na história e no mundo é o Deus que resgata e restaura. Com a queda já surge uma promessa, ainda que enigmática, de restauração, em Gênesis 3,15. Ao longo das Escrituras, esta promessa de endireitar o mundo e a humanidade caídos é ação divina.
mas também envolve a participação humana. Veja, a participação humana, né? Nós temos aí Gênesis 12:3, que é a chamada de Abraão, né? A chamada de Abrão, onde Deus diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque o Cristo que iria nascer da semente de Abraão seria aquele que pode abençoar e salvar todas as famílias da terra. Assim, junto com a queda, nasce em primeiro lugar a missão salvadora de Deus, e depois e eventualmente a missão evangelística da igreja. Então veja que todo o início da história, a criação, a ação de Deus, tudo isso é algo que partiu de Deus, né? E o próprio Deus, mesmo o homem tendo caído, o próprio Deus teve a iniciativa, né? E a justiça de Deus exigiu algo assim, né, dele mesmo, ou seja, o homem não tinha condição nenhuma de poder se resgatar, se auto-resgatar. A única forma que Deus viu era ele mesmo, né, em forma humana, vindo ao mundo para morrer, para poder restaurar novamente o homem, né, com a comunhão do homem com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Olha, Gênesis 12 introduz uma nova era na história da salvação. Uma história que é particularista em método, mas universalista em promessa. Particularista em método por quê? Porque o método vai ser: Deus levantou um homem, deste homem levanta uma nação, né? Então é particularista no método. Agora, mas é universalista porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, mas universalista em promessa, desígnio e efeito. Só é possível compreender a chamada de Abrão quando se examina o prólogo primevo do capítulo 1 a 11 de Gênesis. Após a criação do mundo, os capítulos iniciais do livro de Gênesis relatam quanto o homem se afastou de Deus, ou seja, o pecado trouxe tristes resultados, né, consequências para a vida humana, e a sociedade foi pouco a pouco se degradando. Em Gênesis 6:5, nos dias de dilúvio, Deus enviou Noé, né, e ele com muita fidelidade deu cabo à missão. Não lhe faltou nada. Noé construiu a arca, abrigou-se nela com a sua família. E lá em 2 Pedro 2,5, Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça, ou seja, Noé, no seu tempo, né, de alguma forma, falou sobre o dilúvio, falou sobre o juízo de Deus, mas aquela geração antediluviana não quis dar ouvidos a Noé. Então, somente Noé e sua família conseguiram escapar do grande castigo de Deus, que foi o dilúvio. Então, nós vemos aqui algumas coisas importantes. Noé achou graça diante de Deus. Eu acredito que quando Deus, né, viu Noé, Deus pensou, né? Isso aqui é uma pressuposição. Olha, valeu a pena. Olha, ainda tem alguém que me aponta que ainda vale a pena lutar por esta humanidade. Porque a Bíblia diz que Deus achou graça. Não era um homem justo, reto, temente a Deus, né? Então, Noé foi aquele que fez com que o homem pudesse ter a oportunidade novamente de ter a esperança de ter uma reconciliação com Deus. Existe uma tipologia, né? Noé, a arca e o dilúvio. Noé, um tipo da igreja, porque, como disse 2 Pedro 2,5, vai dizer que Noé foi pregoeiro da justiça. Então, ele é um tipo da igreja, né? A arca é um tipo de Cristo, pois somente através da arca o homem tinha condições de poder se livrar daquela sentença. E o dilúvio, né, é o juízo de Deus, como já está determinado ainda para os nossos dias.
Mesmo assim, podemos observar que o pacto com Noé e seus filhos definitivamente envolve todas as nações, né? Porque quando Noé sai da arca para reconstruir novamente, repovoar a terra, né? Deus faz um concerto: não vou destruir mais a terra com água, e aí a humanidade começa novamente a se erguer na face da terra. Em todo esse período, Deus quis salvar os homens, que o rejeitaram continuamente. Mesmo após o dilúvio, observamos que o homem ainda assim continuou se afastando de Deus. O clímax da corrupção da humanidade é relatado na história da Torre de Babel, em Gênesis de 1 a 9. É significativo notar que justamente no contexto do relacionamento com Deus, com toda a humanidade, surge a chamada de Abraão. Isso mostra que Deus vocaciona Abraão em função do seu propósito de salvar todas as nações. Na verdade, toda a história de Israel nada mais é do que a continuação do trato de Deus com as nações, e que, portanto, a história de Israel só pode ser entendida na perspectiva do problema não resolvido da relação de Deus com as nações. Isso aí foi tirado do livro A Natureza Missionária da Igreja, né? Johannes Blaus. Deus chamou Abraão a fim de abençoar todas as famílias da terra. O que nós vemos? Quando Noé sai da arca, Deus faz uma aliança. Vamos em Gênesis, para a gente entender melhor. Gênesis, capítulo de número 11. Não, um pouquinho antes. Vamos aqui, Gênesis 9. Olha a aliança de Deus com Noé. E abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Não vou ler tudo. Então veja, era para multiplicar e encher a terra. Quando nós chegamos em Gênesis 11, o homem, né, cresceu, né, porque surgiram diversos dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, surgiram as demais nações. Mas aí, olha, no capítulo 11, veja, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus falou para encher toda a terra, mas um espírito de rebelião já falou: não, vamos fazer uma cidade, uma torre, para que nós não sejamos espalhados pela terra, ou seja, falando o contrário. Aí é quando o texto vai dizer que Deus desce e confunde o idioma daquelas pessoas, e aí o homem começa a se espalhar pela terra. Então, dentro desse contexto, Deus escolheu, logo após a Torre de Babel, Deus escolhe e levanta um homem, para através deste homem formar uma nação com o propósito de salvar todas as nações da terra. O alcance da bênção era universal. Ninguém pode reduzir esse chamado de Deus a algo sem importância. Abraão realmente recebeu uma comissão missionária, que também foi dirigida a todos os seus descendentes. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, né, que nós falamos bem sinteticamente, mas eu creio que deu para você compreender o início, né, de toda a história, e como Deus levanta agora uma nação para que pudesse dar cabo à sua profecia de Gênesis 3,15, que nasceria da semente da mulher. Então vamos lá. O Antigo Testamento mostra
que Deus vocacionou seu povo para servir a todas as nações. Um momento muito importante da história de Israel foi quando o povo de Deus foi liberto da escravidão no Egito. No Sinai, ao fazer uma aliança com o povo, Deus faz uma declaração que tem grandes implicações missionárias. Então vamos ver aqui, olha. Veja que nós conhecemos a história, né? O povo de Deus vai com 70 anos para o Egito, lá eles ficam em escravidão 430 anos, Deus manda as pragas, 10 pragas, para tirar o povo sai. Do Egito até o Monte Sinai foi 1 mês de viagem pelo deserto. Quando eles chegam no Sinai, olha a aliança que Deus faz com eles. Eu vou ler 19, eu vou ler o verso 3, para a gente pegar o contexto. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja só, né? Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é dele. E sereis um reino sacerdotal e povo santo. Né? No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que levava as coisas dos homens até Deus, era o intermediário, né? Então Deus escolheu uma nação para que esta nação fosse o quê? Fosse, né, como nós somos chamados hoje, seus embaixadores na terra para anunciar as grandezas de Deus. Então olha só, Deus tinha uma finalidade ao libertar seu povo. Ele desejava que Israel se tornasse um reino sacerdotal e uma nação santa. O povo de Deus deveria cumprir uma função especial dentre todos os povos. A ideia do texto não é que todos os israelitas deveriam tornar-se sacerdotes, mas que o povo, como um todo, deveria atuar como um mediador entre Deus e as outras nações. Israel recebeu a incumbência de apresentar o Senhor diante de todos os povos. Então veja, é aí, né, que nós precisamos entender. O propósito de Deus era que Israel fosse um povo mediador, que o mundo conhecesse as grandezas de Deus por meio de Israel. Só que, como disse no início da aula, Israel desenvolveu uma teologia muito exclusivista. É só para nós, né? E isso aí não era o que Deus estava prevendo. Além, né, da história que nós conhecemos, que eles se desviaram muitas vezes dos caminhos do Senhor, se voltaram para a idolatria, esqueceram de Deus e passaram tudo o que tiveram que passar, tá? Olha, vejamos abaixo um salmo que apresenta a vocação sacerdotal do povo de Israel. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te, os povos todos. Salmo 61, versículo 67, verso 1. Ara, Almeida, Revista e Atualizada.
Este salmo faz uma releitura teológica da bênção sacerdotal de Arão em número 6. Né? O Senhor, vamos ler aqui para você entender melhor. Números, capítulo de número 6, e diz assim: o Senhor, 6:24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então o salmista compreendeu que o sacerdócio não deveria ser desenvolvido em um âmbito exclusivista, isto é, somente para abençoar a Israel. Alguns hebreus nacionalistas entendiam que a bênção de Arão nos seguintes termos: Senhor abençoe, guarde apenas os israelitas. O salmista se opõe a essa interpretação e afirma que o objetivo da bênção de Deus é levar a salvação entre todas as nações. Então, o caráter missionário deste salmo pode ser visto no fato de que ele aplica a todos os povos aquilo que alguns relacionavam somente aos filhos de Israel. Então, o Antigo Testamento mostra que o povo de Deus, de Israel, não cumpriu sua vocação missionária. Diversos textos bíblicos mostram que, lamentavelmente, os israelitas não obedeceram aos propósitos de Deus. Então, veja, se você conhece um pouco o Antigo Testamento, você vai ver que Israel, na maior parte da sua história naquele período, e até hoje, não é um povo que fica apresentando as grandezas de Deus. Ainda são muito exclusivistas, parece que a mente, não se abriu. Então, eu não sei se você está percebendo que a questão da missão, ela vem logo lá desde o comecinho, desde Gênesis. Então, essa é a importância missiológica do Antigo Testamento, essa compreensão de como se iniciou, que a missão é a missio Dei, Deus é quem quer salvar o homem, e através da história que Deus vai desenvolvendo o seu plano de salvação, vai apontando, vai ensinando, vai trabalhando. E hoje nós, como igreja, tendo toda essa compreensão, nós temos que dar seguimento, a essa questão da missão de Deus na terra. De um modo geral, as atitudes do povo de Deus foram marcadas pelo egoísmo, em vez de agirem com justiça e honestidade, preferiram satisfazer seus próprios interesses. Em vez de ser um canal de bênção para os demais, optaram por levar vantagem em tudo o que faziam. Deus não aprovou as ações de Israel e julgou o seu povo. E veja que nós, como igreja hoje, podemos incorrer no mesmo risco. Quando nós vivemos para nós, quando nós vivemos para dentro de nós, como a igreja vive para dentro dela, ela começa a viver a mesma coisa que Israel, as bênçãos de Deus para mim e aqueles que estão lá fora, pelo qual a igreja também foi deixada para levar a palavra. Pense nisso. O centro das mensagens dos profetas é o de que a justiça, o amor e a misericórdia de Deus se estendesse por intermédio do povo de Israel a todas as nações. Abacuque, Miqueias, Joel, Sofonias, Obadias e todos os outros profetas, todos enfatizam a mensagem missionária, a responsabilidade do povo de Deus em ser uma nação missionária. Mas Israel não cumpriu sua vocação, então, em cumprimento da aliança feita com Javé, o juízo era iminente. Um dos profetas que anunciaram o juízo de Deus foi Oséias, e o Senhor disse: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É interessante que
A aliança de Deus com Israel era: se vocês me obedecerem, se vocês fizerem tudo direitinho, vocês serão abençoados, mas se vocês desobedecerem, o que vai acontecer com vocês? Vocês serão castigados, serão perseguidos, e foi o que aconteceu com os dois cativeiros em 922, né? O reino do norte é levado para a Síria, e em 586 o reino do sul, Judá, vai levado para a Babilônia. Então, se compararmos as passagens da Bíblia que mostram Deus escolhendo seu povo com o texto de Oséias, veremos um grande contraste. Por causa da infidelidade de Israel, Deus declarou: vocês não são mais meu povo, povo de Deus. De modo diferente ao que os israelitas pensaram, o fato de ser o povo escolhido fazia com que devesse ter uma grande responsabilidade. Como não cumpriram sua parte no pacto com Deus, recebiam um julgamento exemplar. É triste notar que Israel falhou em executar o plano de Deus. No entanto, convém ressaltar que a falha humana não atrapalhou os propósitos de Deus. O Messias enviado por Deus haveria de cumprir plenamente a vontade divina. Ao contrário do que muitos pensam, obtemos no Antigo Testamento uma sólida base para a obra missionária. No entanto, como qualquer um pode notar, existem vários aspectos de missões que não são encontrados no Velho Testamento. Não há, por exemplo, uma ordem explícita para o povo de Israel deliberadamente vá a outras nações, a fim de convertê-las à fé judaica. Coisa diferente de nós, né? Com a nova aliança, com a semente da mulher que veio, né? Pagou o preço, ressuscitou, foi para o céu. Agora, a igreja, ela tem sim um mandado direto, ide, tá? Nós vamos ver mais para frente. Bom, concluindo a nossa aula de hoje, com a chamada de Abrão, Deus dá início à formação de uma nação que deveria continuar o seu plano de levar sua glória sobre a terra. Deus chama Abrão e todos os seus descendentes a ser uma nação, uma bênção para todas as nações. Como vimos, embora a promessa tenha sido dada a Abraão, né, a tarefa deveria ser cumprida pela nação de Israel. O propósito de Deus para Israel era missionário. Infelizmente, eles não cumpriram a ordem dada por Deus. O termo Mishpaham, família ou clã, descrito em Gênesis 12:3, que diz todas as famílias, né, tem o mesmo valor grego que etné, em Mateus 28:19, quando Jesus diz de todas as nações, e de etnos, né, de Apocalipse 7:9. Desses textos originou-se o termo latino étnico, significando raças, tribos, povos e nações. Na eleição de Deus, Israel, como laos, né, como povo exclusivo, está incluída a sua vocação missionária para todos os povos. A eleição de Deus a Israel implica em serviço, não em favoritismo. A eleição não tem nenhum propósito em si, somente no reino de Deus. A eleição não é primariamente privilégio, mas responsabilidade. Se a responsabilidade é recusada, a eleição pode se tornar motivo de punição. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mateus 21:43, Ara. Depois você veja também 1 Pedro 2, de 4 a 10. Israel falhou em cumprir o papel missionário e até hoje eles pensam na bênção de Deus de modo exclusivista. Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, decidiu organizar um povo que é a igreja, o Israel espiritual. E esta igreja está debaixo da responsabilidade de pregar e enviar anunciadores missionários para o mundo.
porque ela própria é o produto da mensagem trazida ao mundo por Jesus Cristo. Toda a responsabilidade da obra missionária, desde o tempo presente, está com a igreja. Omitir-se é tornar-se culpado do sangue de milhares e milhares de pecadores que estão debaixo das garras do pecado, perdidos e sem salvação. A grande lição que nós podemos tirar aqui desta análise do Antigo Testamento e do povo de Israel é que nós não podemos incorrer no mesmo erro que Israel, ou seja, achar que as bênçãos é para a igreja somente, se fechar dentro das quatro paredes, dentro do nosso mundinho, dentro das nossas festinhas, e o mundo lá fora que se vire. Não, a igreja hoje está com a mesma responsabilidade de Israel, de ir e levar o evangelho a toda criatura, e para que possamos fazer isso, nós temos que renunciar a muitas coisas, nos dedicarmos à obra de Deus, para que possamos cumprir e não chegar ao ponto de Deus também nos rejeitar, como rejeitou a Israel por conta de Israel não ter cumprido com o papel primordial pelo qual Deus levantou, a Israel, de além de trazer o Messias ao mundo, dar continuidade ao seu plano de salvação. Que Deus abençoe. Na próxima aula nós vamos estudar missões nos evangelhos. Que Deus abençoe. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, ajude a gente aí no canal, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Deus abençoe. Fiquem na paz.